Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro de perseverança, um encontro que a gente se volta para estudos, para a formação. Então, eu gostaria de desejar boa noite para você e dizer que você pode comentar, fazer os seus comentários aí nos comentários do vídeo, do Facebook, do nosso grupo Perseverança Cristo é Deus. Então, muito obrigado por você estar presente, porque quando você vem, quando você assiste um vídeo, quando você tem a oportunidade de estudar um pouco mais sobre aquilo que o Papa nos fala, aquilo que Deus nos fala através do Papa, nós estamos, além de viver a unidade, nós estamos também celebrando, nós estamos sendo grupo de oração. Né? Então, é muito importante a sua presença, muito importante a sua participação. É muito importante que estamos vivendo esses momentos de formação, porque nós não ficamos apenas louvando, apenas com a mão para o alto. Né? Nós buscamos realmente a escuta, buscamos o ensino, buscamos a catequese do Senhor. Então, muito obrigado porque demonstra a sua perseverança, e não para mim, mas para Deus, tá bom? Então, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua vida, pela sua missão, pela sua participação, tá? Mas para começar o nosso encontro, vamos pedir um pouquinho ao Senhor que venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele venha descer através do seu Espírito Santo e nos encher da sua graça, do seu entendimento, da sua compreensão, a sua capacidade de compreensão daquilo que Ele mesmo tem para nos falar através dessa exortação apostólica. Vem Espírito sobre nós, vem sobre cada um de nós, preenche os nossos corações e nos faz novos, nos faz diferentes, nos faz capazes de amar a Deus, nos faz capazes de compreender tudo aquilo que Tu nos pede, que Tu nos direciona. Vem Espírito Santo sobre nós e ilumina os nossos passos, ilumina a nossa mente, as nossas decisões, também ilumina a nossa missão. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos aqui para a tela, que vocês já têm na tela, na verdade, aí já coloquei para vocês. Nós paramos no 64, foi onde terminamos aí, justamente nesse trecho, né, amadurecimento nos valores. Aí é o 64, nós vamos para o 65, né, o 65, que já está aí na tela de vocês. Vou só colocar aqui na minha tela também, grande, para eu poder ler. Apesar de toda a corrente secularista que invade a sociedade, em muitos países, mesmo onde o cristianismo está em minoria, a Igreja Católica é uma instituição creditável perante a opinião pública, fiável no que diz respeito ao âmbito da solidariedade e da preocupação pelos mais indigentes. Em repetidas ocasiões, ela serviu de medianeira na solução de problemas que afetam a paz, a concórdia, o meio ambiente, a defesa da vida, os direitos humanos e civis. E como é grande a contribuição das escolas e das universidades católicas no mundo inteiro. Isso é verdade. E é muito bom que assim seja. Mas quando levantamos outras questões que suscitam menor acolhimento público, custa-nos a demonstrar o que fazemos, por fidelidade às mesmas convicções sobre a dignidade da pessoa humana e do bem comum. Olha, que interessante isso. Na verdade, assim, aí nesse parágrafo em si, não teve muita exortação. Foi uma constatação de fatos. E isso é importante para todos nós sabermos. A igreja é uma das instituições que mais assiste as pessoas no mundo inteiro, através das suas escolas, das suas faculdades, dos seus hospitais, dos seus projetos, dos seus grupos. A Igreja Católica consegue alcançar a muitas pessoas dentro de um trabalho social, vamos dizer assim. Só tem uma questão que o Papa coloca que é importante ressaltar e lembrar, tá aí na tela de vocês.
Mas quando levantamos outras questões que suscitam menor acolhimento público, custa-nos a demonstrar o que fazemos por fidelidade às mesmas convicções sobre a dignidade da pessoa humana e do bem comum. Por exemplo, a política, né? Muitas vezes nós da igreja deixamos de lado a política, discutimos pouco política porque colocamos acima do bem comum e acima da pessoa humana convicções ideológicas, convicções que nos fecham os olhos. Então, ao mesmo tempo que nós colaboramos muito com a sociedade, a gente às vezes peca em outros aspectos que não seja o benefício social, por exemplo, que não seja... Inclusive, em alguns momentos a gente peca até nessa questão social, né? Eu posso perguntar a você, qual foi a última vez que você foi no hospital visitar doentes? Claro, não agora no tempo de pandemia, né? Quantas vezes você foi num presídio levar a palavra de Deus? Estou falando isso que pode ser algo estranho, mas, por exemplo, o Henrique aí que foi para o Jesus no Litoral deve ter vivido experiências assim. Talvez não ele, mas os irmãos fizeram, né? Então, tem visita nos presídios, visita nos hospitais, e assim tem paróquias, tem pastorais que fazem esse tipo de trabalho, né? É um trabalho de acolhimento, é um trabalho de dificuldade. Tem, por exemplo, dentro da renovação carismática, uma comunidade chamada Servos do Senhor, que ela tem um trabalho muito especial com pessoas que tiveram vícios com drogas, né? E com álcool. Então eles têm uma casa de acolhimento para essas pessoas. Eles trabalham juntamente com a saúde e o espiritual para que essas pessoas de repente mudem de vida. E esses são trabalhos e atitudes concretas da Igreja Católica diante da sociedade, diante da imensidão que é a sociedade, né? Então, por essas e outras coisas, a Igreja Católica é sim reconhecida, apesar de ter as críticas, apesar de receber muitos julgamentos, a Igreja, apesar dos erros, né, apesar das questões que infelizmente existem, mas a Igreja Católica ainda assim é muito valorizada e muito reconhecida pelo seu trabalho e pelas suas atividades. Então, dessa forma, a gente precisa sim ter uma visão ampla das coisas, como o Papa fala no final do parágrafo, né? Não é somente, a gente não pode olhar somente para o espiritual ou somente para o social. A gente tem que ter um olhar totalitário no mundo. A gente tem que estar com os olhos atentos. Por exemplo, a cultura. A gente precisa estar com um olhar atento para a cultura. Eu acho até interessante, a gente também já trabalhou liturgia, né? E, por exemplo, a liturgia ela valoriza as experiências culturais daquela região, da região onde está sendo celebrada, né? Então, por exemplo, a liturgia não é amarrada a um estilo, a um ritmo musical, por exemplo. Não. Ela agrega, ela acolhe realidades culturais daquele local, né? Então, aqui no Ceará, a gente cansa de ter, em alguns momentos de liturgias, exposição de xote, baião, né? Ritmos nordestinos dentro da celebração litúrgico-eucarística, né? Então a gente tem essas vivências justamente por esse acolhimento de uma realidade também cultural. Então nós precisamos estar atentos a todas as realidades, não só eu sou da igreja, então eu só escuto coisa da igreja, só assisto coisa da igreja, só vivo coisas da igreja. Beleza, show de bola, mas a tua visão ela é limitada somente a coisas da igreja, e a gente precisa buscar conhecimentos. A gente precisa fazer uma faculdade, a gente precisa estudar. Quando a gente está na escola, a gente não está estudando as disciplinas todas religiosas, não existe isso. A gente tem que estudar mundo. O mundo, que não é o mundo que se fala, é do mundão, não são coisas do mundão, é que fazem parte da nossa vida humana. Então, diz respeito à nossa humanidade. Então a gente precisa ter conhecimento sobre estas coisas do mundo, não seculares, se eu posso dizer assim, né? Não pagãs. Quando a gente fala que tem coisas do mundo que a gente precisa buscar conhecer, eu não estou falando que a gente tem que buscar o paganismo ou buscar coisas contrárias a Deus. Eu não estou falando disso. Estou falando que existem coisas que a gente precisa conhecer porque são inerentes ao ser humano. São nossas,
fazem parte da nossa vida humana, né? Então, eu acredito na providência de Deus. Mas porque eu acredito na providência de Deus, será que eu tenho que deixar de trabalhar, meus irmãos? Será que porque eu acredito na providência de Deus, eu vou ficar sentado no sofá em casa todos os dias e Deus vai me providenciar almoço, contas pagas e etc? Será que é assim que acontece? Não. Isso é tentar a Deus. E a Bíblia fala: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então a realidade é que Deus nos proporciona força, coragem, capacidade, faculdades mentais para que a gente utilize para a nossa vida humana. Amém? Então, para a gente continuar aqui, vou passar para o 66. A família atravessa uma crise cultural profunda. Aqui, ó. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. É interessante isso que ele está dizendo, né? A família é como se fosse uma comunidade, como se fosse uma sociedade reduzida, mas é. Então, ela tem os mesmos problemas que qualquer sociedade. E no nosso caso, a gente está atravessando uma crise cultural profunda, né? Porque as pessoas, elas não querem valorizar mais a família, né? Então, aquele almoçozinho de domingo na casa da vovó está cada vez mais raro, né? Então, a gente precisa entender isso. Olha, no caso da família, ele continua aqui. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos filhos. Olha que forte isso, né? E a total verdade. No caso da família, a fragilidade dos vínculos. Que fragilidade dos vínculos é essa? É tipo assim, o filho não quer mais respeitar o pai. E o pai está em casa, o filho passa pro quarto, fica lá no quarto trancado na internet e ninguém conversa mais, né? As esposas com os maridos, aquele caso separa com pouco tempo, né? Não tem uma convivência legal. Aí tipo assim, se separa, aí o filho vai para casa de um, vai para casa de outro. Aí quando tá na casa do pai, o pai fala mal da mãe. Quando tá na casa da mãe, fala mal do pai. Então nós estamos vivendo uma crise de vínculos familiares, né? Onde o tio não fala com a tia porque votou num candidato diferente. O irmão não fala com outro irmão porque o time dele tá perdendo e o outro tá só ganhando, então ele tá com raiva por causa disso. É cada coisa pequena que tem nos dividido, nos separado como família, além da própria palavra família, que está banalizada no sentido de que tanto faz como tanto fez, né? São coisas que a sociedade atual tem vivenciado e compartilhado, né? A perca de certos valores, e o valor familiar é um deles, né? Então, o Papa coloca, né, que a família se trata da célula básica da sociedade. Se a gente perguntar por que a sociedade está ruim hoje, provavelmente tem a ver com a desvalorização da família, que é a base fundamental da sociedade. Então a gente tem famílias desestruturadas, famílias onde há conflitos, famílias onde há até, inclusive, uma degladiando outra, né? Então a gente tem essas questões de hoje em dia e, consequentemente, isso se reflete na sociedade. Então a família, por Papa, é o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos filhos. Então a família é justamente o lugar onde a gente deveria aprender a conviver com os outros, com opiniões diferentes, com pensamentos diferentes. Por exemplo, dois irmãos que só vivem brigando, né? Que ninguém aí se queime com isso, mas é verdade, né? Tem algumas famílias que os irmãos ficam brigando direto, então acontece, é uma realidade. E aí, enfim, a família também é um lugar de pertencimento. Pertencimento, quando a gente fala no sentido de que, tipo, eu sou Éder Machado, eu faço parte da família dos Machado.
né? Eu até já falava isso em algumas formações anteriores, né? No interior, a galera levava muito a sério o sobrenome, sabe? Então é uma relação de pertencimento. Eu faço parte, eu sou da família do fulano, eu e tal, a família dos Ferreira, sei lá, qualquer um aí que seja o seu sobrenome, né? A Flávia Torres, né? Eu sou da família Torres, né? É uma relação de pertencimento, de pertença. Eu quero, eu sou, eu faço parte pro resto da minha vida. E quando eu tiver um filho, eu vou e coloco o meu sobrenome no meu filho, porque eu quero que perpetue, eu quero que continue, eu quero que só cresça, né? Então, é nesse sentido. E ainda, para terminar, onde os pais transmitem a fé aos filhos, né? É a primeira igreja, a igreja doméstica. Então, essa realidade que cada vez está difícil é a realidade da nossa igreja. A nossa igreja nos prega isso, que a família é o lugar da igreja doméstica, é onde se aprende as primeiras lições sobre o evangelho, né? As primeiras orações, é onde os pais levam os filhos para Deus. E isso está cada vez mais difícil. Continuando aqui, o matrimônio tende a ser visto como uma mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Isso aqui é muito grave, mas é o que acontece hoje em dia, né? O Padre Zezinho, numa canção dele, ele vai dizer que o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas buscam esse acordo, uma parceria. Talvez eu não quero ficar sozinho, então eu encontro alguém só para fazer aquilo que eu estou precisando que seja feito. E aí eu também dou em troca, talvez um pouco de carinho ou dinheiro, enfim. Então, muitas vezes o casamento ele é um arranjo, muitas vezes, nem sempre, né? Ele é um arranjo de interesses de ambas as partes. Talvez uma parte quer algo que o outro tem e o outro quer algo que o primeiro tem, e aí se troca dentro de uma relação comercial, vamos dizer assim, que eles chamam de casamento. Isso pode até ser casamento no papel, mas quando falamos de família, família tem um outro contexto. A gente está falando de igreja doméstica, então é algo que é sagrado. Não é simplesmente um compromisso, um acordo comercial. É uma relação espiritual, uma relação sagrada, né? Assim como a gente chama Jesus, Maria e José de Sagrada Família de Nazaré, justamente a nossa família deveria ser para nós um local sagrado, né? Seria uma relação sagrada, onde não pode haver desrespeito, não pode haver diferenças no sentido de separação, de divisão, mas onde é para acontecer a plena realização do amor. Então, assim deveria ser a nossa vivência familiar, né? Continuando aqui, ele diz: mas a contribuição indispensável do matrimônio à sociedade supera o nível de afetividade e das necessidades ocasionais do casal. Ou seja, muito mais do que isso. O casamento é muito mais do que afetividade, mero sentimento, ou necessidades de interesse do casal, né? Então, como ensinam os bispos franceses, não provém do sentimento amoroso, efêmero por definição, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa vida, numa união de vida total. Ou seja, o casamento ele não é somente um sentimento amoroso. Ah, eu me interessei por fulana, vou casar com ela, né? Não é. Muito menos efêmero por definição. Efêmero, a palavra efêmero significa superficial, podemos dizer assim. É algo palpável, é só para mostrar. Pode ser uma coisa vaidosa também, né? Então não é só para mostrar para as pessoas que eu me casei, que eu não fiquei pra titia, né? Então não é. Mas a profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total, ou seja, é uma só carne, um só corpo. Então é uma comunhão de vida, comunhão de duas pessoas que vão gerar frutos. E isso não é simplesmente um consórcio, não é um negócio, não é
uma parceria, não é um contrato, é união de vidas que vai ter como fruto outras vidas, filhos, uma relação social com outras pessoas, né? Então é algo que precisa ser pensado antes de ser vivido como importante, e a sociedade não costuma fazer isso. As pessoas já casam pensando em separar e muitas vezes casam por uma festa, casam por um status, casam por uma demonstração de poder, de posse, né? Para alguns homens, inclusive a gente está vivendo coisas aí relacionadas a um alto número de feminicídio e de violência contra a mulher. Alguns homens acham que o casamento é se tornar dono da outra pessoa, né? Claro, tem mulheres também que pensam assim, mas na grande maioria em relação à violência, os homens agem de força, por acharem que a pessoa, o cônjuge, a esposa, é uma posse, é um bem, e na verdade não é, né? Inclusive aqui, ó, a gente já começa com um individualismo pós-moderno e globalizado, favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. Ou seja, na atualidade nós vivemos um total interesse pelo individualismo, as pessoas cada vez mais só pensam em si, né? Não é à toa que as pessoas vão para a rua quando não deveriam ir, porque elas não respeitam as outras. Elas vão para shopping, elas lotam ruas porque elas estão pensando somente em si. Elas não estão preocupadas com as outras pessoas. Isso se chama individualismo. Quando ele chama de pós-moderno e globalizado, ele está falando daquilo que foi depois da Revolução Industrial, é o pós-moderno. A modernidade veio com a industrialização, né? E o pós-moderno é justamente essa cultura de consumismo que a gente tem vivido. E o globalizado é justamente essa questão de, por exemplo, um shopping center. É uma palavra em inglês, ou seja, é um equipamento que veio de um outro país, se instalou no nosso e dominou, né? Ou seja, nós nos deixamos globalizar, trouxemos coisas de fora para que essas coisas de fora nos dominassem aqui, né? E aí tudo isso favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. Por exemplo, existem pessoas que deixam de fazer uma visita para fazer uma chamada de vídeo. Eu não estou falando num tempo de pandemia, que é importante que seja feito assim. Mas num momento normal, sem pandemia, já tinha gente que mal falava com os amigos. Tem gente que mal conversava com quem gosta, né? Tem gente que fazia tempo que não fazia visita para um determinado familiar, entendeu? Então, esses laços, esses vínculos acabam se perdendo quando a gente valoriza outras coisas, e muitas vezes essas outras coisas são individualistas, são pensando somente em si. Muitas vezes são bens materiais, enfim, consumo e etc, né? Nós mudamos o nosso estilo de vida. Socialmente talvez, socialmente não, talvez individualmente para melhor, mas socialmente para pior. Eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, eu saía com os meus amigos direto, né? A gente saía seja para jogar, para brincar, para passear, seja para o que for, mas a gente saía direto. Hoje em dia não, muitas vezes um jovem ele fica trancado em casa jogando um jogo online no videogame e acha que a vida tá legal demais, e na verdade a vida social está cada vez menor. Uma pessoa dessa se torna cada vez menos social. A ação pastoral, vou marcar aqui para vocês, a ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais. Então, quando a gente se encontra com Deus, não que ele fala aqui de exige, né? Exige e incentiva. Não que seja obrigado. Não que você seja obrigado a ter amigos. Não que seja obrigado você a gostar de todo mundo, a ir com a cara de todo mundo. Não é isso. Mas quando a gente entra para os caminhos do Senhor, quando a gente entra para a missão, nós somos convocados para um exército, né? Como diz a canção. E aí, ao mesmo tempo, nós somos apresentados a pessoas que vão caminhar conosco.
né? Você tem o seu coordenador, nós temos um núcleo, temos pessoas que sentam perto de nós, temos pessoas que caminham junto no mesmo ministério. Então, estas pessoas que Deus nos apresenta são pessoas que vão viver conosco um vínculo interpessoal. A família é o primeiro, mas depois a gente tem novos vínculos na escola, a gente tem novos vínculos no trabalho e também na missão. Dentro do nosso grupo de oração, da nossa paróquia e etc., nós vamos tendo vínculos interpessoais. Nós temos que ter uma vida social. E aí essa vivência social, ela nos leva justamente a Deus nos exige, né? E incentiva, porque isso nos leva a uma comunhão. Uma comunhão que cura, que promove e fortalece os vínculos interpessoais. A gente vive em unidade, a gente vive em fraternidade, a gente vive com os irmãos. Então, esse é um pedido de Deus. É meio que uma exigência até, porque não dá para viver sozinho. Não dá. Né? Você pode até conviver, escolher as pessoas com quem convive, mas sozinho é difícil, né? Quando a gente fala de família, ainda tem a questão de a gente não escolher, né, a família que faz parte. Mas, mesmo assim, nós somos convocados a viver uns com os outros em famílias, né, em vivências sociais. Enquanto no mundo, especialmente em alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós, cristãos, insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Olha que forte isso, né? O Papa fala que a gente vai na contramão do individualismo. A gente vai na contramão das sociedades que pregam ser maiores do que outras. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, né, enquanto no mundo, especialmente em alguns países, se reacendem várias formas de guerra. E quando a gente fala em formas de guerra, não são somente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não. A gente está falando de vários tipos de guerras, né? Inclusive a guerra armamentista, enfim, existem pessoas hoje no mundo, em vários países, que querem que todo mundo use armas, que querem potencializar o uso de armas, né? A gente tem, por exemplo, guerras comerciais muito ferrenhas, onde tem países que querem que outros países vão à falência, né? Que tenham embargos comerciais, financeiros, a ponto de faltar para a população comer. Então a gente tem vivido isso no nosso mundo, seja por causa de ideologias, seja por causa de alguns que se acham os mais poderosos, apesar de que nós temos países poderosos. Hoje, vocês já sabem, a gente até já falou em alguns encontros, China e Estados Unidos ficam aqui brigando, batalhando para ver quem é o mais potente do mundo, a maior potência do mundo. Enquanto isso, muitas pessoas estão passando fome e morrendo à míngua, sem ter esgoto, sem ter casa, sem ter escola, sem ter nada, enquanto muitos brigam por poder. Então, meus queridos, quando o Papa fala isso, ele fala que nós cristãos precisamos continuar, porque ele está falando aqui, insistimos, só que eu sei que muitos de nós não insistem nisso, mas nós precisamos insistir na proposta de reconhecer o outro como irmão, né? Amar, de curar as feridas, de ajudar, de ser solidário, de construir pontes, ou seja, no lugar da gente separar, eu não quero conversa com fulano, porque, enfim, eu sou de Deus, ele é do cão. Eu não quero conversa com fulano porque eu votei em fulano e o outro votou no cicrano. Não, né? Então a gente tem que construir pontes, buscar a unidade entre os cristãos e entre todas as pessoas, na verdade. É acolher, é ajudar e de estreitar laços, de dialogar, de conversar e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Isso é o Papa que está falando, não é o Éder que está falando. Até porque o que o Éder fala nem sempre eu não teria essa capacidade de falar tudo isso, mas o Papa ele vem ser claro,
Inclusive tirando aqui, ó, de Gálatas 6:2, a questão de carregar a carga uns dos outros. Isso é bíblico. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos viver a unidade e ser solidários uns com os outros. Por isso que a igreja quando eu falo aqui quando o Papa fala de Santa Casa da Misericórdia, de tantas escolas católicas, quantos institutos, quantos hospitais, né, quantos projetos, trabalhos imprescindíveis. Então, é justamente essa visão de ter que ajudar o outro e não ser contra o outro. Infelizmente, tem católico pensando em matar. Tem católico querendo comprar uma arma para matar, né? Enquanto a nossa missão é de proporcionar vida em abundância, tem muitos irmãos pensando em tirar vidas. Infelizmente, é uma verdade triste, mas é uma verdade. Continuando aqui, ó, além disso, vemos hoje surgir muitas formas de agregação para a defesa de direitos e a consecução de nobres objetivos. Deste modo, se manifesta uma sede de participação de numerosos cidadãos que querem ser construtores do desenvolvimento social e cultural. Olha que frase linda, né? Nós cristãos, nós cidadãos deveríamos ser isso, ó, buscar isso. Querem ser construtores do desenvolvimento social e cultural. Então, se a gente quer fazer bem a vida de alguém, se a gente quer fazer bem a vida do outro, a gente quer evangelizar, a gente tem que lembrar que evangelizar também é fazer o outro crescer, né? Fazer o outro se desenvolver. Então, se eu colaboro com, por exemplo, vamos pegar aqui sendo claros e objetivos, o exemplo do bom samaritano. O bom samaritano viu o cidadão caído, depois que vários outros se negaram a ajudar, fizeram que nem viram, né? Inclusive gente religiosa, passaram e fizeram de conta que nem viram. E o que foi que o bom samaritano fez? O samaritano, que até então era repudiado na sociedade, ele viu, sentiu compaixão e ajudou. Só que ele poderia ter ajudado como? Tirado ele do meio da rua, dado uma água, enfim, tentado reanimá-lo e depois ir embora. Foi isso que ele fez? Não. Foi o que ele fez. Ele pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, pediu para que alguém cuidasse dele, da saúde dele, e pediu para que essa pessoa tivesse todo o carinho e atenção, comida, né, roupas, etc. E que ele pagaria tudo que fosse necessário como despesa. E depois ele voltou lá para ver como é que ele estava, né? Então, é uma realidade em que a gente percebe que ele não quis simplesmente ajudar. Ele quis ajudar e perceber se ele melhorou. Ele quis ver um desenvolvimento, ele quis ver um crescimento. Ele assistiu o desenvolver da sua melhora, né? E o objetivo dele era que ele ficasse bem, totalmente bem. Veja que a gente não vive isso hoje. A gente simplesmente, mesmo que às vezes ajude, às vezes, tá aí uma cesta básica, te vira. Como se tivesse resolvido, pronto, não vai ter mais fome naquela família, porque já tem uma cesta básica, né? E na verdade, e a gente faz até mais, né? Por exemplo, esse aqui não vai receber cesta básica não, mês passado ele já ganhou, agora é a vez de outro. Como se aquela cesta básica tivesse que durar o ano inteiro. Né, irmãos? Então, isso acontece e acontece muito, mais do que a gente imagina. E tem pessoas que julgam, né? O fulano de tal, aí ó, não faz nada da vida, não quer nada da vida, não arranja um emprego, nem nada, não dá um prego na barra de sabão e tá aí, ó, recebendo Bolsa Família, ó. Meus irmãos queridos, talvez se aquela pessoa não tenha um emprego, porque não conseguiu, talvez ela não teve a oportunidade de estudar, fazer um curso e alcançar alguma coisa melhor. Hoje em dia as empresas, para ser gari, tem gente lá que tem ensino superior sendo gari. Vocês não duvidem não, porque tem concursos aí de prefeitura que a galera que já tem faculdade, então se inscreve para ser gari, porque não tem muito emprego, então a pessoa vai para aquilo que dá para ela ir, entendeu? Então, que a gente julgue menos, né? Aponte menos o dedo para as pessoas. Continuando aqui, 68. Desafios da inculturação da fé. O substrato cristão de alguns povos, sobretudo ocidentais, é uma realidade viva.
Aqui encontramos, especialmente nos mais necessitados, uma reserva moral que guarda valores de autêntico humanismo cristão. Então o Papa fala e reconhece aqui, ó, especialmente nos ocidentais, que somos nós, né? O Brasil está no Ocidente. A questão de uma reserva moral, uma guarda de valores autêntico. Né? A gente tem valores, a gente tem uma reserva moral, a gente tem moral, a gente busca isso, só que muitas vezes isso se sobrepõe ao que a gente deveria fazer na prática. Né? Às vezes a gente fica só naquilo que a gente acha e da atitude fica lá embaixo. Um olhar de fé, continuando aqui, ó, um olhar de fé sobre a realidade não pode deixar de reconhecer o que semeia o Espírito Santo. Jamais, né? O que o Espírito Santo realiza em nós, a gente precisa valorizar. Significaria não ter confiança na sua ação livre e generosa, pensar que não existem autênticos valores cristãos, onde uma grande parte da população recebeu o batismo e exprime de várias maneiras a sua fé e solidariedade fraterna. Olha, o Papa ele está valorizando aqui as pessoas que vivem a sua fé de forma prática, colocando em prática os valores cristãos. Né? Ele já está dizendo que existem muitas pessoas que têm uma ação livre e generosa, né, impulsionadas pelo Espírito Santo. Aí ele vai continuando. Aqui há de reconhecer muito mais que sementes do verbo, visto que se trata de uma autêntica fé católica com modalidades próprias de expressão e de pertença à Igreja. Não convém ignorar a enorme importância que tem uma cultura marcada pela fé, porque não obstante os seus limites, essa cultura evangelizada tem contra os ataques do secularismo atual muito mais recursos do que uma mera soma de crentes. Olha só que forte isso. Né? A gente precisa entender isso para nós também. Né? Então, tem muito secularismo atual por aí. Atualmente tem muito secularismo, tem muito paganismo, vamos dizer assim também. Mas os nossos recursos contra isso é muito mais do que um bando de crente, um bando de gente que acredita em Deus. Não é para ser só isso. Né? E aí é onde entra o testemunho, né? É onde entra a ação propriamente dita. Uma cultura popular evangelizada contém valores de fé e solidariedade que podem provocar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e crente, e possui uma sabedoria peculiar que devemos saber reconhecer com um olhar agradecido. Olha, ele fala que a nossa fé, ela deve evangelizar a cultura popular tanto com fé como com solidariedade, para provocar o desenvolvimento dessa cultura. Percebe? Então eu não posso, como muitas vezes aconteceram nos indígenas. Chegaram lá para evangelizar os índios, tomando as terras dos índios, tirando de onde eles moravam, jogando para outro canto. Não é isso, não é tirar a cultura deles. É ter fé, né, levar valores de fé e solidariedade. E assim, pelo nosso testemunho, eles iriam perceber, ou vão perceber, poxa, que pessoa boa, com um coração bondoso. Né? O que ele vive, eu quero descobrir o que ele vive. Né? Já que ele é uma pessoa tão assim, eu também quero ser assim. Né? Então a nossa fé deveria levar a que as pessoas se apaixonassem por Deus e pela missão, e não que elas fossem obrigadas a viver isso. Porque tem gente que dá a impressão de que, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se você não for para a igreja, você é do cão. Cara, não é assim. Né? Não é assim que você vai levar ninguém para o céu. Então a ideia é de que apaixone. Deixe aquela pessoa se apaixonar por Deus, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? O grupo de oração de sábado. Então, a realidade é que a gente precisa entender que as pessoas podem e devem se sentir apaixonadas pelo Senhor. Tem até uma música que eu acho linda, né? Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, Senhor. Banda Dominus, para quem não conhece. Não é Banda Dominus não, perdão. Dominus é Discípulo, é outra que eu acho linda também. Eu nem lembro de quem é essa música.
Apaixonado. Acho que é Comunidade Shalom. 69. Aqui, pra gente adiantar e não demorar muito hoje. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o evangelho. Nos países de tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe e nos países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizados, há que procurar novos processos de evangelização da cultura, ainda que suponham projetos a longo prazo. Entretanto, não podemos ignorar que há sempre uma chamada ao crescimento. Toda a cultura e todo o grupo social necessitam de purificação e amadurecimento. Olha só, o Papa ele fala, né? A gente precisa estar atento, conhecendo, né? Porque imagina, a gente vai evangelizar num lugar que não tem a cultura de ir para a igreja. Aí a gente vai chegar lá e dizer, olha, você tem que ir para a igreja. O que a pessoa vai fazer? Ela vai continuar sem ir. Então será que vamos fazer um projeto então de levar a igreja até onde essas pessoas estão? Quem sabe fazer celebrações eucarísticas em ruas, nos bairros, juntar pequenas comunidades, como tem muitos padres que fazem, né? A gente só não pode ser tapado, a gente só não pode ter os olhos fechados. A gente precisa entender que as pessoas têm cultura, que as pessoas já têm uma tradição, e a gente precisa chegar para levar a evangelização sem destruir aquilo que elas vivem, porque senão a gente vai ser um opressor, a gente vai ser um agressor, né? Então a gente precisa ser alguém que desenvolva, que some, que ajude, que mostre que aquelas pessoas podem ter algo a mais do que já tem, entendeu? No caso das culturas populares de povos católicos, podemos reconhecer algumas fragilidades que precisam ainda ser curadas pelo evangelho. Por exemplo, o machismo. Dentro do próprio cristianismo, próprias populações católicas, locais com vivências católicas, a gente ainda tem muita coisa errada, segundo o Papa. Por exemplo, o que precisa ser curado? O machismo. É porque o homem é quem Deus escolheu para ser o chefe da família, então eu mando na minha mulher, porque minha mulher tem que ser subserviente a Deus, porque está lá na carta de Timóteo. Não, é mentira. O homem não pode estar batendo na mulher, o homem não pode estar achando que a mulher é inferior a ele, ele tem que ajudar, não só ajudar, ele tem que ser pai, ele tem que ser marido dentro de casa. Então não é a mulher que tem que fazer a comida, a mulher que tem que lavar a louça, a mulher que tem que ser a empregada. Não, a mulher não é empregada sua, né? Então a gente tem que combater o machismo dentro da igreja e dentro das culturas católicas também, das nossas tradições. Por exemplo, ele fala de outra coisa, o alcoolismo. Éder, beber uma cerveja não é pecado. Beleza, pode até não ser, né? Não é pecado, mas o alcoolismo tira a sua racionalidade, a sua consciência. E tudo aquilo que tira a tua consciência para fazer o mal é pecado, né? Porque vai atingir o outro. Então, o alcoolismo sim, a bebedeira sim. Então, eu preciso buscar curar este karma, este mal, dentro ainda de pessoas, de famílias, do seio doméstico, do seio das famílias. Então eu preciso buscar isso também, é uma forma de evangelização, né? Então, combater o machismo, o feminismo, combater o alcoolismo, são formas também de evangelizar. Para quem acha que não, tá? Outra coisa que ele fala, a violência doméstica. Quantas mulheres não querem se separar porque, se eu me separar, todo mundo vai dizer que eu sou separada, que eu estou em pecado, que não sei o que e tal. Mas não, meus irmãos, nós temos que defender quem sofre violência doméstica. Inclusive, uma pessoa que sofre violência doméstica, ela pode entrar com um processo no juizado eclesiástico. Porque um casamento desse não faz bem, ele não é de Deus. Um casamento desse não está vivendo uma igreja doméstica. Então, ele está indo contra Deus. Então, a gente precisa buscar essas realidades, né? Tem mulheres sofrendo de violência doméstica. Tem mulher que apanha do marido quando chega da missa. Então, isso não pode acontecer. Também uma escassa participação na Eucaristia. Não estamos falando no tempo de pandemia, onde muitos irmãos não têm acesso à Eucaristia.
mas na normalidade, né? Na normalidade, famílias inteiras que não vão para a missa, ou, enfim, não têm uma oportunidade, ou simplesmente porque não querem, ou fazem outras coisas, né? Então, evangelizar é também levar essas pessoas para a casa do Pai, né? Crenças fatalistas, inclusive a semana teve, eu até comentei semana passada, né? Um jovem aí trabalhando uma seita que foi preso agora, vai ser preso, fazia diversos tipos de abusos, justamente porque ele se utilizava da filosofia, de pensamentos, enfim, de alguns tipos de relaxamentos e esqueci a palavrinha, né? Para manipular pessoas, né? Criou uma seita. Então, muitas vezes nós somos levados quando a gente está distante, a se aproximar de determinadas pessoas com um pensamento lindo, né? Ah, vamos não sei o que, vamos para um movimento tal, um movimento X, que a gente vive a gente vive o conservadorismo, de repente, daqui a pouco você está se martirizando, se batendo, enfim, se flagelando ou fazendo outras coisas que essas pessoas acham que você deveria fazer, e na verdade essas coisas não agradam ao Senhor, né? Superstições, né? Ou supersticiosos, de repente você pode procurar coisas relacionadas à sorte, a voodoo, a bruxaria, sei lá o que, né? Inclusive ele fala que continua, né? Que levam a recorrer à bruxaria e etc. Mas o melhor ponto de partida para curar e ver-se livre de tais fragilidades é precisamente a piedade popular. Então, eu preciso entender que amar uns aos outros é a melhor forma de que todos nós vivamos vivemos em unidade e possamos viver como irmãos. Então não tem segredo melhor, não tem outra forma melhor de a gente fazer o bem, ou de a gente caminhar para Deus, caminhar para o céu, do que viver o amor entre irmãos, né? Viver como família. O Papa falou de família, eu vou trazer a família de volta, né? Viver como família, como irmãos, né? Deus sendo nosso Pai, Maria sendo a nossa mãe e os demais sendo os nossos irmãos queridos. Se a gente tratasse um ao outro como família, a gente não causaria tanto mal para nós como pessoa e para os outros também. Então, com certeza, essa é uma chave que leva a construir pontes. Meus irmãos, a gente vai terminando aqui no 69. Próximo encontro a gente vai para o 70, tá bom? Tá marcadinho aqui para vocês. A gente vai para o 70. Gostaria só de encerrar a gente pedindo a Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, por todas as pessoas que infelizmente perderam sua vida neste tempo, né? São quase 90 mil pessoas no Brasil. É um número triste, absurdo, mas real. Além disso, pessoas perto de nós que ficaram doentes e etc. Que essas pessoas restabeleçam sua saúde. Que nós possamos também pedir sobre toda a igreja que acolhe a voz do nosso pastor, Dom José Antônio, que está também à frente desse trabalho de evitar que o vírus se espalhe. Então, rezemos pelo nosso arcebispo Dom José Antônio, da mesma forma pela nossa coordenadora arquidiocesana Vera Cruz, que também está empenhada junto a isso, trabalhando no Conselho Municipal de Fortaleza, ajudando em algumas coisas justamente para promover a saúde do nosso povo e não o contrário. E assim também a nossa paróquia e o nosso grupo de oração, né, que está também zelando através da reunião de oração online, através deste momento de perseverança, a reunião de núcleo que também é online, né, para restabelecer em breve a saúde do nosso povo. A gente também faz a nossa parcela de colaboração. Tá bom, meus queridos? Então, rezando por todos os irmãos, pela saúde e por tantos outros motivos que temos a rezar, peçamos a intercessão de nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, obrigado a todos por terem participado, ficado até o final.
Se Deus quiser, estaremos continuando juntos, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite. Juízo, paz.